Ó, o grande Bruno aí. Tudo bom, Eric? Tudo bem, Boa querido? tarde. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. E você, como que você Maravilha. tá? Eu tô bem. Tô bem. É a primeira live que eu participo. Tive um pouco de dificuldade no começo. Eu tentei usar o computador, não consegui. Agora no celular deu certo. Ótimo. E você tá em isolamento também, como a maioria do brasileiro? Como que você tá? Então, eu trabalho num centro de saúde. Mais de um. Trabalho em dois centros de saúde aqui de Campinas. Aham. E é uma atividade essencial e eu eu volto a trabalhar na segunda. Eu fiquei em isolamento, em quarentena, nas duas últimas semanas, porque a minha filha teve alguns sintomas de gripe e a gente achou prudente ficar em casa nesse tempo. Só que os sintomas não evoluíram, era só resfriado, algo assim. Uhum. E na segunda-feira já passaram os 14, vão ter acabado os 14 dias, eu volto a trabalhar. Então, a partir de segunda-feira, você vai para o front, então, né? Sim, Vai ser sim. diferente. Até agora estava em quarentena, agora vai encarar aí o que está acontecendo de frente, né? Sim, eu tive um pouco da experiência de como impactou toda essa situação no centro de saúde no começo, porque Aham. ainda acompanhei a primeira semana. Olha, Realmente mudou bastante nossa realidade, nosso trabalho. Não sei se as pessoas conhecem um pouco como é o trabalho de uma unidade básica de saúde, que faz explica, parte eu da acho legal estrutura do explicar, SUS. porque muita gente pode não conhecer, né, a realidade mesmo. Você está você Uhum, tá na região de Campinas ainda, né, trabalhando? sim, é, trabalho e moro aqui em Campinas. Eu já trabalho aqui na rede de saúde pública de Campinas já faz. Vai completar 6 anos agora, né? Sete anos agora, em maio. Aham. E atualmente eu trabalho em dois centros de saúde. O centro de saúde faz parte da atenção básica ou atenção primária. Então, a maioria dos atendimentos são atendimentos agendados. São atendimentos de rotina, são acompanhamentos, são atendimentos de baixa e média complexidade. Então, isso mudou bastante, porque todas as agendas foram canceladas, porque passou a atender, de certa forma, a urgência e emergência, que é o cuidado com as pessoas com os sintomas respiratórios, né? Então, já na primeira semana, quando eu cheguei, que me parece que foi um pouco no fim de semana, né? Foi no fim de semana no primeiro fim de semana de março que houve uma caída de ficha geral, né? E aí, quando eu cheguei na segunda-feira de manhã, minha agenda estava já desmarcada. A Olha. orientação era que marcasse os atendimentos individuais para daqui 60 dias, né? Uhum. Então, e os atendimentos e os grupos que eu faço, né, as atividades coletivas, todas foram canceladas por tempo indeterminado. É por isso que, então, essa primeira semana foi um trabalho mais de acolhimento de quem chegava. Tudo que era agendado, tudo que era acompanhamento foi paralisado. Entendi. E essas unidades de saúde, elas estão mais na região central ou está numa região mais periférica de Campinas? Como se encontra, assim, esse seu trabalho hoje? Os centros de saúde, eles trabalham com um território definido. Geralmente, um centro de saúde, ele trabalha com... Ele recebe o nome de um bairro, né? Olha, Então, ele recebe o nome de um bairro, mas atende vários bairros em torno desse bairro onde ele está localizado. Eu não conheço a realidade de outros municípios, mas aqui em Campinas, praticamente toda a cidade ela tem a cobertura dos centros de saúde, olha que tanto legal. os bairros mais periféricos quanto os bairros mais centrais. Eu trabalho num centro de saúde bastante bem distante do centro, um centro Entendi. de saúde de uma região periférica aqui de Campinas. E então, é isso, é um trabalho no território. É isso que me fez. Tanto eu quanto meus colegas de trabalho, nós que trabalhamos no SUS,
principalmente a atenção básica, a atenção primária, a gente teve uma grande reflexão da importância realmente dessa presença, porque é a presença no território, é aquela unidade de saúde que está próximo das pessoas. Quem conhece as igrejas do bairro, quem conhece os espaços onde as pessoas se encontram, os centros comunitários, os equipamentos, outros equipamentos públicos que podem existir naquele território. Geralmente é o serviço de saúde que está ali próximo das pessoas, vendo quais são as necessidades mais comuns daquela comunidade, as formas de adoecimento mais comuns. Então, é ali que o trabalho de vigilância, imagino que é isso que assim, é a grande questão para o momento, como as coisas ficarão, né? Nesse momento pós-quarentena. Tem uma pessoa perguntando qual o nome do centro de saúde que você está trabalhando. Tá. Eu trabalho aqui em Campinas, na região do Ouro Verde, é um distrito aqui de Campinas, e tem um centro de saúde, tem 2 centros de saúde que eu trabalho, um chama DIC 1 e outro DIC 6, que é o nome dos bairros ali, que é Distrito Industrial de Campinas, né? Sigla DIC. No DIC 1 e no DIC 6. Trabalho também num centro de convivência e cooperação, que já é um dispositivo do SUS, mas mais voltado à saúde mental mesmo, faz parte da rede de atendimento à saúde mental, é um SECO, né? Centro de Convivência e Cooperação, e numa casa de cultura. Olha que legal. Então, são os espaços públicos que eu trabalho pela Prefeitura de Campinas. Mesmo tendo suspendido os grupos e tudo mais, claro, tenho certeza que a gente, sempre que a gente está em quarentena, a gente continua em comunicação com nossos pacientes, não tem como, né? A gente sempre está vendo. E aí, na tua região, com seus pacientes, o que você está vendo mais em questões mentais hoje, assim? Claro, a ansiedade deve estar 1000 da maioria das pessoas, mas você está vendo outras questões e você consegue atrelar o porquê, assim, porque só falar que está na casa fechada, a gente sabe que não é só por isso, né? As pessoas também se auto-sabotam, se auto-enganam por isso, né? A gente tem um medo muito maior, que é fora da casa. E aí a gente põe essa desculpa, né, para nós mesmos, né? Não aguento mais ficar dentro de casa, mas o problema não está dentro de casa, né? Como você está lidando com isso? O que está aparecendo mais para ti? Eu tenho muitos pacientes, né? Eu acompanho muitas pessoas, faço muitos atendimentos individuais e tenho os grupos que também acabam tendo bastante gente. Nos grupos, não tive contato com as pessoas que participam dos grupos, mas para cada paciente que eu tive que desmarcar, porque essa era a orientação, para evitar a circulação no centro de saúde, realmente o ambiente ficou bastante diferente. Quando eu cheguei, eu me assustei. As pessoas todas vestidas, paramentadas, né, com a máscara, com os equipamentos de proteção individual, que não é muito habitual usar, né, assim, e eu mesmo eu uso minha roupa comum no trabalho, né, os médicos, enfermeiros, outros colegas de outras profissões usam outras roupas. Eu, como sou psicólogo, mas cheguei lá, já tinha todo um protocolo diferente, então realmente a ideia era evitar a circulação das pessoas. Aí eu fui orientado a ir para o telefone e ligar para as pessoas para poder avisar, olha, né, por conta dessas circunstâncias, mas me conta como você está. Porque caso a pessoa não estivesse bem, aí justificaria a circulação dela no centro de saúde. E aí eu ouvi muitas coisas, né? Eu percebo que no centro de saúde é uma clínica que a gente pode chamar, dependendo da visão teórica, da clínica do neurótico, né? São os sofrimentos mais comuns, como depressão, ansiedade. E eu tive, né, nesses contatos telefônicos, percebi uma paranoia muito grande, né? Uma percepção assim de quem já tem essa função, esse estado paranoide mais intenso, como algo que despertou. Então, em algumas ligações, o objetivo era que a ligação não fosse muito rápida, muito curta, né? Quer dizer, não fosse muito longa para que eu pudesse falar com todo mundo, mas já deu para perceber que a pessoa estava falando demais, muito rápida, fazendo várias previsões, com muitas teorias da conspiração, com muito assunto político envolvido, querendo falar. E isso não
não é a pessoa dizendo claramente, olha, eu estou paranoico, estou com muito Claro. medo, estou me sentindo perseguido. Mas essa forma de falar, esse jeito de colocar a questão por trás, traz sim uma visão, pelo menos me dá uma impressão de que a paranoia é um traço bastante, que foi bastante inflado nesses momentos. Porque é uma junção de várias coisas, né, para aumentar o chamado paranoia, né? Como você mesmo colocou, o fato da pessoa estar dentro de casa, não saber o que está acontecendo, o medo do dinheiro, o medo da doença, o fake news em todo lugar, aquelas mensagens horrorosas em todo lugar. Você liga a televisão, só tem coisa horrorosa. Infelizmente, muitas pessoas realmente vão para um estado de paranoia mesmo, né? Mas é muito cedo para dizer, porque É essas claro. situações, elas mudam muito. Muito Eu rápido acredito. também, né? Eu acho que é isso que a gente não está acostumado. É muito rápido as coisas mudando. Tanto para o ruim quanto para o bom, às vezes. Uhum. É. Mas a história da psicopatologia, né, a história do sofrimento Uhum. mental e como ele se expressa, ela é bastante. Ela se relaciona bastante com a época, com o momento histórico. Tem até um livro que eu estava lendo, aqui, está aqui perto. Deixa eu ver. Não está aqui. Depois, se eu encontrar, eu mostro a capa dele para você. Você viu, filha, você viu um livro, o que eu estava preto? Não um de capa preta? É um livro que eu estou lendo, que eu aproveitei para ler agora na quarentena, que é um livro de uma psicanalista chamada Maria Rita Kell, que chama O Tempo e o Cão. Ela fala da atualidade das psicopatologias, né? Então, Olha. no passado a gente tinha já, desde a Grécia, a descrição da melancolia, hoje em dia tem a depressão. O que tem de comum e o que tem de diferente? Esse livro aqui, ó. Olha. Ela fala bastante dos conceitos de melancolia, depressão e o quanto que isso se relaciona com a época em que vivemos. Hoje a gente sabe que a depressão ela está muito relacionada a esse contexto que na economia é um estado ultra neoliberal, né? E nas nossas relações é uma relação em que o indivíduo ele é um projeto pessoal, né? Então ele pensando do ponto de vista do trabalho, ele é o próprio RH, ele que tem que construir a carreira dele, ele tem que descobrir o que ele quer e nesse processo todo, né, nesse contexto, em algum momento a pessoa pode se perder, né? A pessoa pode se paralisar e, enfim. Então, a depressão ela é um adoecimento, uma forma de sofrer muito localizada, não que seja muito localizada, porque é isso, desde os tempos antigos, imagino que na Índia antiga, ou na Grécia, que é a ancestralidade aí que ela recorre, Uhum. já tem os relatos de melancolia, assim como no Ayurveda, né, na Índia, a gente vai Sim. ouvir os relatos, né, Vai, parecidos, vai mas é mudando só o muito. nome, né? Porque aí a gente vai encaixando com o aqui e agora, né? Muda o nome, mas clinicamente também muda a forma de expressar, né? A forma de aquilo se. A forma. Tem um exemplo bastante recente, não, mais ou menos recente, né? Da década de 90 ou começo dos anos 2000, que foi quando a princesa Diana, por exemplo, ela disse que tinha anorexia. Ela Ah, disse que ela tinha esse transtorno alimentar. E na época Hong Kong fazia parte do Império Britânico. olha. E até então, os casos de anorexia em Hong Kong era zero. Depois que ela assumiu que sofria, que se sentia oprimida, que se sentia. Enfim, ela falou sobre a forma, né, o que ela passava. Muitas pessoas se identificaram. E também muitas pessoas começaram a se identificar com o sintoma também. Sim. E entenderam que isso era uma forma de expressar esse sofrimento, deixando de se alimentar, basicamente. E aí, até na época, surgiu um conceito que é o fenômeno Me Too, né? Eu também. Então, ah, então, assim, a gente vai percebendo que esses momentos, eles trazem em si uma mudança muito, muito grande na forma como nós vamos expressar nossos, nossos sofrimentos, né? E os nossos pacientes também. É exatamente como a gente vê na cultura védica que vem o Ayurveda, né?
A diferença é que a gente, obviamente, é uma explicação só diferente, que a gente, a vida inteira a gente está em busca de entender o nosso eu interior, né? O que a gente chama de Atma ou Purusha, e cada tradição vai chamar de um nome diferente. Uhum. E como na sociedade que a gente vive é encaixado o nosso eu, não necessariamente você concorda ou não com aquilo, e aí você começa as emoções a surgirem. E aquelas emoções é de acordo com como o seu eu, como nós somos colocados perante aquela sociedade. Então, por exemplo, Uhum. você colocou uma questão bem interessante no neoliberalismo, onde coloca a gente como se a gente fosse o nosso próprio produto. Nós nos tornamos produtos, o ser humano se torna um produto. Eu estou Sim. vendendo um produto chamado Eric, mas as pessoas não escutam os seres humanos, que eu acho que é um dos maiores problemas de adoecer a humanidade é a falta da escuta, de entender o que cada um pensa, que é exatamente o que você estava falando até agora também, né? Que tudo isso só aconteceu do Me Too, da Diana, porque as pessoas escutaram ela, escutaram alguém para entender, e a partir dali entender que outras pessoas também tinham questões parecidas. E isso faz a pessoa falar, não, eu não quero ser de certa forma, eu não sou um produto, eu sou um ser humano, eu sou um ser que Uhum. pensa, um ser que erra, um ser que muda, um ser que se... E aí começa a ter outras questões, que pode ter outros nomes também, né? Porque aí o nome que vai colocar é o nome do momento, né? Eu sempre brinco, Uhum. por que que o Ayurveda usa a palavra Kapha Pitta Vata ou usa água, fogo, terra e ar? Porque era o que eles usavam, aquelas nomenclaturas no momento. Se hoje fosse usar, era capaz de ser matemática, química, física, matemática, sei lá Uhum. o nome que era ser dado, né? Só ia mudar Sim. isso, mas é entender esse conceito mesmo, que é isso mesmo. No Ayurveda a gente vê igual, um pouquinho diferente, mas no fundo a gente está vendo a mesma coisa mesmo, né? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, pode fazer para mim, para o Bruno. Se a gente não souber responder, a gente não responde. Se a gente souber, a gente vai auxiliar de alguma forma aí o que vocês precisarem, né? E a sua família Uhum. está toda bem, de saúde? Tá todo mundo bem. É, todo mundo em casa e a gente tem se comunicado. Tem um irmão que está fora do Brasil, mora na Irlanda também. Ele tá bem. Que legal. Estamos todos Você, fa- seguindo. você falou de um centro de cultura que você trabalha. Alguém perguntou qual centro de cultura. Eu esqueci, passou essa pergunta aí Ah, para é a Casa de Cultura Andorinhas. Casa de Cultura Andorinhas aí. Andorinhas. Lá eu faço oficinas de percussão com os adolescentes. E antes fazia oficinas de uma parada um tempo, né? De alongamento, relaxamento, respiração, era meditação. Que é dentro de um bosque aqui de Ai, que Campinas. Então, é legal. um espaço bem propício para isso. Então, é bem... Então, assim, acho que, isso, continuando aqui Vontade, à vontade. nossa conversa, isso que você falou sobre como nós somos impactados por esse sistema econômico, né? O liberalismo, por exemplo. De fato, É, ele nos coloca, para o bem ou para o mal, que nós somos um projeto pessoal mesmo e que a gente se vende, né? E a é o gente... famoso com muita luta você consegue sozinho, né? Aquela Isso. ilusão que eles adoram colocar na nossa cabeça. Junto vem a meritocracia, junto vem É, muitos outros conceitos que esse sistema precisa. E um deles que tinha se tornado bem comum agora no Brasil, nos Estados Unidos, onde eu mais acompanho, e imagino que na Índia também, já que ela tem muito alinhamento político com os Estados Unidos atualmente, é de que a sua saúde é você que paga, a sua saúde é você que banca, né? A sua saúde é responsabilidade apenas sua. Mas essa epidemia veio para mostrar que não, né? Que não, exatamente. as coisas não são bem assim. Hoje em dia já se discute, e essas ideias, elas vieram já pensando no, no já veio sendo, né, essas ideias elas vieram pensando que o SUS era algo impraticável, o SUS É, era algo que era um ideal inalcançável. Hoje em dia já se pensa num SUS planetário, né? Num SUS mundial. Tem essa conversa, né? Eu vi tem, claro. algumas vezes aquele o diretor de saúde da OMS, que é etíope, né? Ele falando sobre a possibilidade de pensar um SUS como ele cita explicitamente um SUS como o do Brasil, que é um sistema de saúde que, apesar de que existe no Brasil todo, porém
com especificidades regionais, cada lugar é de um jeito. Isso que é uma das Sim. coisas que eu mais gosto de falar para as pessoas, que o SUS ele é algo bastante regionalizado e que não adianta a gente olhar para o SUS, talvez quando a gente olhe na TV, o que a TV mostra, que as filas, os hospitais, mas aí está mostrando só um dos serviços do SUS, que é o atendimento à emergência, urgência, o hospital. Mas tem, por exemplo, esse trabalho que eu estou falando, que é o que o centro de saúde faz, de poder identificar qual é o adoecimento, o sofrimento mais comum. Agora, recentemente, a gente tinha ali, assim, por exemplo, os grupos que eu faço, né? Muitos deles vêm na ideia de que estar sozinho adoece. Então, a maioria, então, muitos idosos, né? Muitas idosas que participavam dos grupos tinham aquilo que a gente chama de síndrome do ninho vazio, né? Que os filhos já saíram de casa, ou trabalham um tempo todo fora, alguns já são viúvas principalmente, e que uma atividade em grupo semanal já dá um sentido diferente para a vida da pessoa, Sim. né? Os amigos e tal. Então, poder estar ali perto e observar isso, né? Observar que, olha, o que essas pessoas estão precisando é de conviver. Vamos organizar alguma coisa para convivência? Para idosos que precisam se encontrar, fazerem amizades? Legal. Olha, o que está acontecendo é que são os jovens, adolescentes, estão se cortando, estão com características, estão agressivos, né? E o que está acontecendo? Vamos fazer um grupo, vamos conversar com esses adolescentes. Isso só pensando do ponto de vista da saúde mental, né? Eu acho que, então, essa ideia de estar próximo, observar, essa é uma característica de Campinas. Porém, existem outras cidades que têm outras características diferentes. Em Campinas, é um sistema de saúde praticamente todo público, né? Com poucos convênios, então a maioria de nós somos servidores municipais. Outras cidades não. Outras cidades, a grande maioria são convênios, são terceirizados, são empresas. Existem cidades extremamente focadas na figura do médico, né? E são sistemas de saúde bem hospitalocêntricos, focados na... Outros não, outros já têm bastante abertura para as práticas integrativas. Então, o SUS da sua cidade ele vai ser aquilo que você propuser para ele, aquilo que você exigir no Conselho Municipal de Saúde, aquilo que você exigir na Conferência de Saúde, aquilo que você propor, né? Então, eu acho assim, a ideia que tem se discutido é justamente uma necessidade de que exista um sistema único de saúde articulado no mundo inteiro, para trabalhar principalmente com essas questões como vigilância em saúde, por exemplo, né? E tudo mais. Então, sairemos bem diferentes, né? Então, o neoliberalismo, as máscaras dele caíram de alguma forma, né? Com essa situação. Pelo menos em relação à saúde, não dá para ser assim. Não dá para ser, cada um cuida da sua, cada um vai no, né? No mínimo, em relação à saúde, já deu para perceber que não dá, né? Você viu que teve um... Eu não sei se é o prefeito de Nova York, mas um representante ali que estava... Esse pessoal que está fazendo as lives, né, quase todos os dias nas grandes cidades, como aqui em São Paulo está acontecendo, em outros também, ele estava falando... ficou muito registrado isso, ele estava falando como seria bom se os Estados Unidos tivesse um sistema único de saúde. Quando eu ouvi isso, eu falei, gente, as pessoas adoram pagar pau para os Estados Unidos em vários aspectos. Eu não tenho nada contra os Estados Unidos, porque eu vejo um país com problemas como o nosso. É que as pessoas criam uma ilusão, porque é o que chega por Hollywood, chega por esses lados. É um país com enormes problemas. Na área de saúde, é um dos maiores problemas dos Estados Unidos. E você vê que até um dos representantes falando exatamente a importância de ter um sistema único agora nos Estados Unidos, porque também a gente tem que pensar numa outra questão, que um sistema único, a comunicação é mais rápida. Em momentos de pandemia, em momentos que tem problemas como esse, a comunicação é muito mais rápida. E olha que no Brasil está tendo muito problema em comunicação dentro do SUS. Mas ainda é mais rápido, por incrível que pareça, do que em países onde você tem os estados separados, totalmente independentes, com a sua saúde 100% independente, onde a parte privada é muito maior e a privada não comunica com coisa e vira aquela bagunça que a gente já sabe em alguns países. O Brasil ainda tem essas vantagens, que é uma vantagem mesmo. Nesse momento, acabou se tornando uma vantagem. Né? Sim.
E você estava falando uma coisa importante, Bruno, só para complementar, desculpa. Eu até, no meu primeiro podcast que eu fiz em relação a isso tudo que estava acontecendo, eu falei muito sobre isso, que eu saí na rua e naquele momento eu vi muitos idosos na rua. E a primeira impressão que eu tive foi aquele susto. Eu falei, gente, o que que essas pessoas estão fazendo na rua? Mas virando a esquina, eu brinco que eu tenho os dois do meu lado. Sabe aquela história, né, que você tem o anjinho e o diabinho? Mas todos nós temos e devemos ter, porque a gente tem que pensar mesmo nisso. Você tem que olhar e falar, uau, por quê? Mas você tem que também parar e pensar e falar, será que essa pessoa tem como ficar em casa? Será que essa pessoa tem alguém para ficar junto? Sabe? Então, ao mesmo tempo comecei a pensar disso, falei, gente, é uma questão pública, social pública, que a gente vai ter que reavaliar no Brasil também. Porque tem muitos idosos que são sozinhos. Ou as famílias estão muito longe e num momento de quarentena, obviamente, também não dá para juntar. E isso você deve ver, né? Porque você mesmo relatou aí, é muito comum nos grupos, né? Pessoas sozinhas e veem esses grupos como um momento também de comunicação, sair de casa. Esse é um momento de rever essas questões também, né? Essa ideia de que o Brasil é um país jovem é um mito, né? Não sei onde eu ouvi, mas eu ouvi recentemente os dados atuais. Aí eu mesmo fiquei me perguntando, por que será que eu mesmo fiquei pensando comigo mesmo, não, mas o Brasil é um país jovem, o Brasil não é uma Itália, o Brasil não é um país europeu que tem tantos idosos. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, claro, é porque foi o que eu aprendi na escola. Acho que nós somos de uma geração em que isso era verdade, a gente aprendeu isso na escola porque isso era verdade naquela época, a gente ficou com essa informação, com aquele gráfico que o professor mostrou, né? Olha aqui, o gráfico do Brasil é o inverso do gráfico da Europa, lá, né, o envelhecimento. E mudou. Nossa, porque até os professores, pelo menos até eu consegui lembrar, falei, olha, o professor realmente disse que nossa tendência era que nossos gráficos ficassem mais parecidos com o da Europa daqui a alguns anos. E os anos passaram mesmo, né? Muitos, né? E então, agora a gente já tem mesmo uma população bastante idosa. Eu ouvi uns dados, se eu não me engano, são 25% da população já tem mais do que 25 anos, 65 anos. Isso é um quarto, né? É bastante gente. É muita gente. Então, o Rio Grande do Sul tem mais idosos do que crianças. Né? Olha só, não sabia. O estado do Rio Grande do Sul tem mais pessoas com mais de 65 anos do que pessoas com menos de 18. E no Norte e no Nordeste, tem um levantamento claro ou ainda falta dados? Porque a gente sabe que é mais difícil, né? E a gente sabe que é bem comum também ter pessoas de idade no Norte e no Nordeste, mas às vezes censo, essas coisas, tem uma dificuldade em coletar dados, né? Você tem algum dado também de Norte e Nordeste em relação a isso? Eu não tenho aqui, Érica, assim, à disposição, mas acho que não são dados difíceis, não, porque é uma coisa bem básica, né? É um censo, né? É um censo, então deve ter realmente os dados. Eu suponho que lá a curva deve ser um pouco diferente do Rio Grande do Sul, por exemplo, por questões socioeconômicas. Então, talvez lá a gente tenha uma população mais jovem mesmo. Só que, então aí volta a essa questão, a gente tem que pensar, né? Porque uma das coisas que está... isso é uma das coisas que provavelmente a partir de segunda, quando eu voltar ao trabalho, eu já vou encarar de frente. Uma coisa que eu estive pensando hoje. Que enquanto alguns falam, não, Malia, mas isso é uma doença que o coronavírus só afeta pessoas do grupo de risco. E como será que se sente uma pessoa do grupo de risco ao ouvir isso? Né? Como será que ela se sente? Não só por saber que pode ser vítima de uma doença fatal, né, ou que tem maior grau de letalidade para o perfil dela, mas também por ouvir que os outros estão dizendo isso, né? Né? Estão dizendo isso e muitas vezes dizendo isso e menosprezando mesmo, né? Não, é só idosos mesmo e tal. Então a gente de fato tem que parar, vai ter que pensar um pouco como vão ficar as relações geracionais, né, após essa crise. Eric, deixa eu pegar meu carregador aqui rapidinho. Claro, fica à vontade. E a gente tem uma outra questão também que eu acho interessante, porque eu sempre questionei isso desde o começo, comigo mesmo. O que é estar no grupo de risco? Será que é só idade? Será que é ter uma doença prévia? E a minha pergunta é, você sabe que se você está doente? Então, é uma questão também que a gente não sabe.
Porque, por mais que a gente faça exames, muitas pessoas não fazem. Muitas pessoas não têm um protocolo de anualmente, sabe, ver como que está a saúde. Muitas pessoas acham que pode estar bem, pode não estar. Que é o que está acontecendo com muitas pessoas que pegam o coronavírus, morrem rapidamente e depois vão descobrir que a pessoa já tinha um problema pré-estabelecido. Então, o grupo de risco, a gente tem que lembrar que não é só idade, não é só portadores de algum tipo de doença ou alguma desarmonia, X, Y, Z. Mas também somos nós, que podemos não saber que temos uma condição. Muitas vezes nascemos com uma condição e que vai viver a vida inteira nessa condição e que não vai fazer diferença nenhuma, mas por causa de um vírus você pode ser afetado. Então, eu amplio sempre isso assim, para pensar, será que é por isso que a gente tem que ficar em casa? É um dos motivos também. Não é só de a gente passar para o outro, é por a gente não saber também se muitas vezes a gente tem alguma condição também que pode nos levar ao óbito, né? Tem alguma pergunta? É verdade, É verdade. O Lucas é teu irmão? É meu irmão. Ele tá falando... Eu vi pelo sobrenome aqui, ó. O que ele falou? O agravamento aconteceu pela falta de informação, não existe grupo de risco para contrair, sim um vetor de doença. Exatamente. É isso que a gente estava falando. É um vetor de doença que afeta pessoas que vão estar mais ou doentes ou uma questão de idade. É o encaixe da doença mesmo. Verdade. Mas sempre aqui eu estou tentando ampliar para as pessoas tomem um pouco de consciência, que não é tão simples assim, né? O meu irmão trabalha em 2 hospitais aqui de Campinas. Ele é da área de enfermagem. Ah, legal, legal. Então, a gente nem tem se falado recentemente, né, Lucas? A gente faz um tempinho que a gente não conversa, até porque ele está trabalhando bastante. Já trabalha bastante, né? São 2 hospitais, mas imagino que é uma das coisas que eu fico pensando como está, porque meu contato aqui é a partir do centro de saúde. É como eu falei, né? Tentei explicar um pouco, porque o sistema público de saúde, ele tem funções diferentes para equipamentos diferentes. É até uma das coisas, a pessoa chega com uma pneumonia no centro de saúde. Tá certo, aí ela não é atendida, nossa, esse SUS não presta. Não é o lugar, você está com uma pneumonia, claro. Você vai ao hospital, né? Agora a pessoa pode, assim, lá é um espaço de acompanhamento, então, onde a pessoa vai participar dos grupos de hipertensão, de diabetes, fazer o acompanhamento, tem um médico que vai cuidar da saúde dela, o acompanhamento em saúde mental também, participar dos grupos, enfim, é um espaço para acompanhamento, mas não é um espaço para crise, para momentos agudos, né? Então, eu acho ótimo você explicar isso, Bruno, porque muitas pessoas não conhecem o SUS, não têm uma ideia que a palavra SUS significa Sistema Único de Saúde. Hoje, eu acho que com isso também está criando uma nova ideia das pessoas o que é um sistema de saúde. Sistema da saúde, para a maioria das pessoas, ele imagina um médico e enfermeiro, mas médico e enfermeiro, a gente sabe que eles não sobrevivem sem a atendente, sem o limpador, sem o policial na porta, sem o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, como todos dependem de todos. E isso é um momento que todo mundo está, tipo, caindo a ficha agora, sabe? É interessante também, ao mesmo tempo, né, com uma pandemia, é uma forma de falar, olha, o front é várias pessoas que estão ali num grupo... Não vou colocar grupo de risco, mas ali se expondo, que é um grupo de risco, na verdade, você está se expondo ali, não tem como, né? Ele colocou ali, são um vetor potencial. Mas é isso mesmo, né? Porque a pessoa está exposta. Ele está, né, Lucas? E muita gente está exposta, muitas pessoas da área de saúde. E a área de saúde a gente tem que lembrar que vem desde o administrador hospitalar, o dinheiro que vem lá de cima até... não colocando menos ou mais importante, mas sempre numa linha horizontal, a gente tem todo mundo ali que trabalha ali dentro de um posto, qualquer lugar, na verdade. Isso, quando a gente bater palma, lembra de todo mundo, gente. Todos são importantes no momento ali do trabalho, principalmente nesses momentos. Nesses momentos, ali no desespero, quando começar a lotar o hospital, a gente sabe que é quem está perto que vai estar ajudando. Então, todo mundo vai ajudar. Infelizmente, a gente não quer chegar como está na Itália nesses lugares, mas é o que a gente viu nesses lugares, claro. Porque a saúde ela não é só um conjunto de procedimentos profissionais, né? Exatamente. Então, a saúde ela é também um olhar sobre o cotidiano das pessoas, o que tem adoecido, o que pode ser proposto como mudança para
para aquela população, o que pode ser feito. Então, aí entra o fator aí que é a vigilância, né? A Sim. vigilância sanitária faz parte da saúde. Então, eu tive a oportunidade de participar por algum tempo, nos últimos anos, do LAPACES, um grupo de pesquisa aqui da Universidade de Campinas, da Unicamp, dentro da Faculdade de Ciências Médicas, que se dedica a pesquisar a relação do SUS com as práticas integrativas de saúde. Olha que legal. E assim, é um trabalho muito, muito bacana o que eles fazem, né? Um trabalho de dar visibilidade. Porque as práticas integrativas, elas são um fato, né? No SUS, elas são um fato. Sim. Elas acontecem mesmo. Então, para mim, ter a oportunidade de conhecer, estudar o Ayurveda foi maravilhoso. Enriqueceu muito o meu trabalho, né? E é uma coisa que eu não tenho como, hoje em dia, deixar de considerar em qualquer momento do meu trabalho. Eu estou ali olhando uma situação, me vem os conceitos, né? Por Claro. mais que nem sempre eu possa... Ali eu sou um psicólogo, né? Tenho meu núcleo profissional, então não, pelo menos não nesse momento, assim, né? Nesse contexto em que eu estou, nessas unidades básicas que eu estou, mas em outras, sim. Não dá para ter total a identidade ali de um terapeuta Sim. ayurvédico. Fala, olha, vou propor os procedimentos Também é muito novo, né? ayurvédicos, A população ainda não né? sabe, ainda falta uma questão de informação, né? Isso, Então, de certa forma, tento oferecer aquilo que a pessoa procura, que é... E o que me ajudou bastante foi até a pesquisa que eu fiz para o meu TCC, que eu acabei não entregando, mas eu pesquisei isso é até uma dica, se algum colega psicólogo e estudante ou profissional de Ayurveda vir o vídeo, eu estudei algumas escalas que foram desenvolvidas por psicólogos indianos, Olha. né? Então, eles tiveram o cuidado de convidar os Vaidyas, convidar os especialistas de Ayurveda da Índia, né? Eles tiveram também o cuidado de falar com as universidades indianas e tentaram, de certa forma, dar uma enxugada no Ayurveda para aquilo que é o objeto da psicologia, né? Agora não me veio o nome, mas o nome eles desenvolveram duas escalas, né? Dois testes Uhum. psicológicos, um baseado no Tridosha e outro baseado no sistema Triguna. Tá. E esses dois instrumentos tiveram toda uma reflexão teórica até chegar no instrumento, né? Até chegar na escala, né? Porque a escala é um teste psicológico, né? Então, é um questionário. E que vai ter um score no final, que vai levar a alguma conclusão diagnóstica ou apoiar alguma conclusão diagnóstica. E teve toda uma discussão teórica até chegar nesse produto. E a discussão foi bem interessante, porque eles começaram a tentar entender aquilo que era objeto de estudo do psicólogo. Então, tem questões, por exemplo, que como funciona o seu sistema digestório, né? Como são as suas fezes, são coisas que, para o profissional que está na frente de alguém como um terapeuta ayurvédico, tem tudo a ver você perguntar, né? Agora, como psicólogo, é uma pergunta que que não é fácil, eu digo isso por mim mesmo, né? Que eu já tenho alguns anos que estudei o Ayurveda com vocês, e não é tão simples, né? É uma pergunta que o paciente não espera, né? De alguém que ele procurou para que escuta, né? Só que ali, assim, surge muito, como eu disse, não tem como evitar o raciocínio ayurvédico na hora. Então, essa escala, ela deixou um pouco mais enxuto esse Aham. diagnóstico, pensando apenas nos aspectos mais emocionais e mentais. Entendi. Então, para que a gente ali, na hora, né, então, trata de questões como o sono, como reagem a algumas situações de pressão,
e tem as perguntas já elaboradas. Eu achei bem interessante, então, de pensar, né, que na Índia não só tem assim, os profissionais de Ayurveda, tem psicólogos também, né, tem profissionais de outras formações que, até por questões culturais, querem trabalhar com Ayurveda Sim. dentro do seu núcleo profissional. Então, eles trouxeram isso e aproximaram isso de conceitos da psicologia. Então, é a forma como eu mais tenho trabalhado. Eu faço, a gente teve algumas formações aqui em Campinas sobre práticas integrativas e teve uma semana em que eu dei algumas palestras sobre Ayurveda para os outros colegas. Legal, que bom. Então, até hoje rende frutos, assim, agentes comunitários de saúde, outras pessoas falam, nossa, você falou aquilo lá, tal, qual era o óleo mesmo? Ah, nossa, assim, ali foi bem interessante, para a Ayurveda parece mágica, né? Eu me lembro que tinha uma enfermeira, acho que era uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, falou, eu tenho um zumbido no ouvido. Eu falei, lembra do que a gente estava conversando? O zumbido, né, assim, relaciona com o som, que relaciona com o ar, que é vata, e vata é assim, instabilidade. Eu estou vendo aí pelo formato do seu corpo, talvez tenha alguma relação com a sua estrutura, o dosha vata. Ah lá, então óleo de gergelim, né? Você falou, eu falei, então passa um pouquinho no ouvido assim, quem sabe? Nossa, resolveu na hora. Nunca mais, ela falou que realmente nunca mais ela teve nenhum problema assim de zumbido no ouvido, ela passa o óleo de gergelim e tal ali. Era alguma coisa, algo que eu já tinha ouvido até no curso, na verdade, né? Um professor, mas ali desenvolvi um raciocínio com ela. Até hoje eu encontro com ela, fala, nossa, eu tenho ela tá sempre, não é uma terapeuta ayurvédica, mas ela sempre tenta pensar nas coisas, dar dicas para as pessoas, dicas de saúde. Então eu vejo, pelo menos na minha prática, eu vejo como o Ayurveda vai se espalhando, né? Vai se ramificando ali dentro do sistema de saúde, chegando às pessoas que nem contato com o yoga tiveram antes, nem contato com a cultura indiana, mas começam a ter esse raciocínio a partir dos elementos, porque isso é maravilhoso, de conseguir pensar as coisas a partir dos elementos, né? Não, e é bom você falar isso, porque aí eu vou falar do lado do Ayurveda. Quando o Ayurveda entra no SUS, quer dizer, ele é autorizado a ter a sua funcionalidade dentro do Sistema Único de Saúde. Muitas pessoas não entenderam como funcionaria isso. Muita gente até me questionou, Eric, será que vão liberar verba? Eu falei, gente, não liberam verba nem para a medicina de emergência do Brasil, tem uma dificuldade. Calma, não é assim também, né? Então é isso que o Bruno faz, é o trabalho dentro do SUS, que como se inicia, com palestras, com informação, ali, acolá, Uhum. até o momento que a coisa vai crescendo, o interesse vai crescendo também daquela comunidade, quer dizer, daquele grupo que mora e que usufrui daquele sistema, e aí os projetos eles vão se findando, não, vão se concretizando, e aí eles vão se construindo. É assim com qualquer prática. São 28 hoje no total, né, no SUS, 28 práticas integrativas. Das 28, muitas delas ainda nem experimentação tem, muitas vezes muito menos palestras, mas é assim que a gente vai ter que começar, porque a gente sempre vai estar de escanteio na hora que vem a verba. Infelizmente é uma realidade. Tem que começar, Eric. Acho que tem que começar. Tem que começar. Tem que começar porque é o futuro. Se você pegar ali os textos isso eu tive contato lá no La Paz, que eu estou falando, né? Até se alguém estiver assistindo, alguém do La Paz, faz tempo que eu não vejo. É o Laboratório de Práticas Alternativas, Complementares e Integrativas em Saúde, da Unicamp. Faz parte do Departamento de Saúde Coletiva lá da Faculdade de Ciências Médicas. E a orientação de todos os órgãos de saúde internacionais é de que cada população fortaleça as suas práticas integrativas de saúde. São os sistemas de saúde, são os trabalhos mais baratos, muito focados na prevenção, muito próximos da pessoa, que resolvem aquela coisa assim, resolve com um procedimento. Você resolve muitas questões até latentes da vida da pessoa. E quando começa a ter um bom feedback, as pesquisas vão acontecendo, começa assim a ter um efeito. Assim, existe abertura. Eu fiz a minha formação de auriculoterapia
pelo SUS, né, pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi pago pela Prefeitura de Campinas, eu fiz a formação, me deram o material e eu recebo. Antes eu fazia, montava minha plaquinha com as sementinhas, né, para na orelha das pessoas, só que aí estava dando, assim, não estava dando conta, muita gente. Aí fiz o pedido, a prefeitura manda a plaquinha já pronta até, com as sementinhas. Então, ela oferece até o recurso. Eu acredito que é bem possível chegar a esse ponto, sim, como falou esse aluno, de sim ter você está lá trabalhando, né? E ter você fazer os seus pedidos, ó, eu quero óleo, quero isso, quero Excelente, né? Em todos os lugares. porque isso já acontece com a antroposofia, por exemplo, com a medicina antroposófica. Tinha centro. Agora não tem mais, mas eu conversava muito com uma coordenadora de centro de saúde mais antiga aqui, que ela falou que ela era coordenadora de um centro de saúde que tinha uma médica antroposófica que tinha até um ofurô dentro da sala dela para poder. Tem vários Eu não trabalhos conheço assim. bem, mas deve fazer parte da Mas medicina imaginar antroposófica. que no começo deles era igual do Ayurveda também, devagarinho, palestra, vai conscientizando. Bruno, a conversa tá ótima, mas a gente precisa encerrar, porque senão vai cair. O Instagram tem um tempo e ele derruba Tá, nós. Infelizmente. E aí, tá, se passar desse tempo, a gente não consegue subir a live no IGTV. Mas eu vou fazer o seguinte: tá. eu já deixo o convite aqui para você voltar, para a gente bater um papo, porque essa quarentena vai demorar mais umas semanas. Claro. Então a gente vai bater um papo aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Bruno, te agradeço demais você estar aqui com a gente. Se cair, gente, caiu, acabou, tá? A gente só está finalizando aqui. Bruno, brigadão. Volte quando você quiser mesmo. Eu vou te convidar, fique tranquilo aí. Convida sim, Eric. Eu fiquei muito feliz com o convite. Minha primeira live, fiquei um pouco nervoso, como quase tudo que a gente faz pela primeira vez na vida, né? Quero sim, se você quiser até propor algum tema específico, posso me preparar, posso organizar direitinho, né? Para poder ter os dados, ter tudo certinho para a gente poder conversar. Claro. Conversa. Agradeço muito o convite. Manda um beijo aí para Sabrina, para as pessoas do Naradeva que você mantém contato aí, né? Imagino que você estava falando com eles por conferência, por vídeo, tá? Tá perfeito. Obrigado, viu, Grande cara? abraço. Obrigado. Mesmo. E eu sempre termino aqui com a mesma pergunta para todo mundo, para vocês pensarem em casa. E aí, o que nós estamos e o que vamos aprender com tudo isso que a gente está passando? Pensem e reflitam sobre isso. É bastante importante. Abraço, querido. Tchau, um abraço, Tchau, tchau. Namastê, tchau. Namastê.